Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Discurso Direto. É terça-feira, 24 de abril. São meus convidados João Gil Pedreira, ele é economista e autor do livro Resgate das Famílias e Empresas do Sobreendividamento Crónico. Bem-vindo e bem precisamos, muito obrigada. É o fim do princípio da crise. E também Pedro de Lille, ele é porta-voz do Fórum Refundar a República, uma iniciativa que vai começar amanhã. Na Câmara de Vila Real de Santo António. Vila Real de Santo António, mas que vai ser anual. Certo. Fiz o trabalho de casa e é algo interessante pensarmos ou repensarmos a República. Vamos à revista de imprensa. Começo pelo Diário de Notícias. Diário de Notícias que diz que Santos Pereira põe caixa a apoiar mais empresas com juros mais baixos. Greve vai obrigar cada guarda a vigiar 11 presos. É uma greve que começa hoje, dura uma semana, dos guardas prisionais portugueses. Calculadora proibida para os alunos até ao 8º ano e maioria PSD-CDS lança inquérito no Parlamento às swaps. Vamos ao público. O público que diz que as empresas públicas da água e petróleo também fizeram contratos tóxicos. Além das 4 empresas de transportes, a auditoria da Inspeção-Geral detectou produtos tóxicos nas águas de Portugal e na EGREP, que gera as reservas petrolíferas. Na educação, Crato obriga alunos do básico a fazer contas de cabeça e déficit do trimestre abaixo do valor prometido à Troika. Governo repete medidas anunciadas para o crescimento. No jornal em destaque vem os reformados e funcionários que ganhem até 600 euros recebem já o subsídio em junho, até 1.100 euros recebem só metade em julho. O Swapgate, já como é conhecido, o buraco duplicou desde que foi identificado em 2011 e já agora a maternidade Alfredo Costa é melhor em cuidados neonatais que Estefânia. Governo obriga a Caixa a injetar 3,5 mil milhões na economia. Correio da Manhã, pressão no IRS dá mais 6 milhões por dia ao fisco. Banco de Borges nos contratos tóxicos. Empresas públicas perdem 100 milhões com Goldman Sachs. Benfica na Turquia pensa no marítimo. Jornal de Notícias, juros nos transportes dispararam 855%, já custaram 155,7 milhões. O metro são as contas do metro Lisboa e também o buraco no metro do Porto. Plano de crescimento do Governo prevê crédito 3,5 mil milhões da Caixa Geral para as pequenas e médias empresas e os subsídios de quem ganha menos de 600 euros já vão ser pagos em junho. Vamos aos económicos. Diário Económico, os subsídios vão ser pagos no verão para quem recebe até 600 euros. São os funcionários públicos e pensionistas do Estado que ganhem menos 600 euros. Vão receber o subsídio de Natal em junho. Já os reformados na Segurança Social será pago em julho. Empresas recebem crédito fiscal extraordinário ainda este ano. Conheça todas as medidas para financiar as pequenas e médias empresas. Negócios, finanças lançaram alerta em 2008 sobre contratos de alto risco. Bancos quiseram renegociar swaps, mas ficaram sem resposta. Empresas públicas pouparam milhões com contratos em 2008. Plano para financiar a economia junta mais de 10 mil milhões. Desígnio político obriga a Caixa Geral a usar folgas para conceder créditos e pode ver aqui também muitas das medidas que já tínhamos discutido ontem no discurso direto da tarde e que se confirmaram. Vamos então aos desportivos, vamos à bola. Treinador do Benfica cada vez mais perto de renovar contrato. Jesus pronto a dizer sim. Luizão falha Istambul, mas joga na Madeira. E Eduardo, ex-guarda-redes do Benfica, hoje no Istambul, diz que Benfica é favorito nesta meia-final. Bruno Carvalho arruma a casa, despedimentos no Sporting. Bom, são muitos os despedidos. Desde Manuel Fernandes, Pedro da Cunha Pereira, Pedro Sousa, Diogo Matos, Mário Casquilho, Maurício Duval, são dezenas de dispensados. Botinho de saída do Dragão, Pinto da Costa não deverá resistir às ofertas que chegam de outras ligas. Depois também a meia-final,
Hoje na TVI, Liga dos Campeões, Borussia Dortmund, Real Madrid, às 9h45. Mourinho espera que a terceira seja de vez. Jornal O Jogo mete medo, mas vão gostar. Sunas já espetou uma bandeira do Galatasaray no relevado de Fenerbahçe e ia deixando lá a pele. Pronto, deve ser uma história interessante. Bruno Carvalho começa a despedir, mano a mano, Jackson e Falcão empatados na luta pela bola de bronze europeia no Porto. Jornal Record, Bruno Carvalho começa a arrumar a casa, tudo para a rua. Portanto, são os despedimentos que estão a acontecer no Sporting. E Jardel e André Gomes no 11. Luizão, lesionado, não viajou para a Turquia, mas recupera a tempo de defrontar o Marítimo. Vamos... hoje é dia de revistas semanais. Saíram a sábado... tem como capa como este miúdo se tornou o terrorista mais procurado. Antes da maratona e das 2 bombas de Boston, era um dos alunos mais populares da escola, tirava boas notas e adorava ir a festas com os amigos. Depois há um livro revelador, cunhal inédito, sorrisos e autógrafos em Moscovo. Na visão, aqui está, do MFA ao FMI, o que propõe hoje para Portugal os homens que fizeram a revolução e aqueles que a seguir ao 25 de Abril trabalharam na recuperação económica do país. Portanto, temos também o atentado em Boston, a vida misteriosa dos irmãos e entrevista a Nuno Melo, do dirigente do CDS-PP. Se Portas não for ouvido, saberá fazer-se ouvir. Está feita assim a revista de imprensa. (21 044 11 45), já sabe que é o número que pode e deve ligar para fazer parte deste programa. Vamos então à revista de imprensa. Bem-vindos mais uma vez, João Gil Pedreira e Pedro de Lille. Querem escolher algumas notícias? Eu talvez começasse por falar um pouco sobre aquilo que foi ontem divulgado pelo Ministro da Economia. Eu gostaria de fazer aqui 2 tipos de críticas. A primeira crítica tem a ver, e antes desejava agradecer à TVI 24 e assim de vir aqui a esta casa. A primeira tem a ver que ontem o que nós estivemos a olhar e a ouvir foi um conjunto de tentativas de solução para os problemas atuais. Mas quando nós fazemos uma projeção a 7 anos até 2020, era necessário termos uma visão de um Portugal a 7 anos para depois se estabelecer uma estratégia para essa visão. E que essa visão fosse uma visão, não só uma visão económica, mas uma visão cultural, uma visão social, uma visão, no fundo, da vivência dentro de um país a médio prazo. E hoje em dia, 7 anos já é médio prazo. Essa visão, eu penso que continua a não existir. E quando olhamos para a realidade que foi apresentada para resolver problemas da atualidade, eu folgo em ouvir que o Ministro Álvaro Santos Pereira falou, eu penso que uma das primeiras vezes, a dizer que não estamos só a lidar com dívidas grandes ao nível dos Estados, mas também estamos a lidar com dívidas empresariais e familiares. E a primeira crítica que eu ponto em relação mesmo já, não nesta dimensão da visão a 7 anos, mas da resolução dos problemas atuais, é quando começamos a ouvir falar das soluções e das iniciativas, as famílias novamente são completamente esquecidas. Exatamente, estamos a falar das mais de 4,5 milhões de famílias que hoje em dia têm dívidas, provavelmente estamos a falar de mais de 2 milhões de portugueses que vivem hoje em dia com problemas de sobreendividamento, 700 mil famílias que hoje em dia já não conseguem pagar as suas dívidas, que não é só um problema de Portugal, mas também lá fora, e mais uma vez toda esta problemática é esquecida, dizendo-se que já se começa a reconhecer o problema, mas continua-se a não se querer endereçar com medidas específicas este problema. Por outro lado, em relação a todas as medidas que foram apresentadas para a dinamização do financiamento à economia, eu penso que o propósito é um propósito positivo, mas há aqui um salto, algo não explicado. Uma coisa é deitarmos dinheiro sobre o problema e falarmos que existem 1.000 milhões este ano ao nível da Caixa Geral de Depósitos, mais 2,5 mil milhões para o próximo ano, uma linha de 500 milhões para dinamizar as pequenas e médias empresas, a exportar, etc. Mas quando nós começamos a dizer que o objetivo fundamental é a redução dos spreads, ou seja, a redução das taxas de juros e o alongar das maturidades, ou seja, que as empresas deixem de pagar em prazos tão curtos e passem a pagar no médio e longo prazo, há
aqui um salto que não é explicado, ou seja, não é por nós meramente disponibilizarmos mais dinheiro à economia que automaticamente nós teremos taxas de juro e prazos mais simpáticos para o desenvolvimento dessa economia. E tal como o livro também aponta, nós não estamos a viver só uma problemática de sobreendividamento ao nível das famílias, essa problemática também é ao nível das empresas. E, portanto, também é necessário criarmos mecanismos de reestruturação de dívidas, não apenas para as corporate e para os Estados, mas também para as nossas microempresas, para as nossas PMEs. Aquilo que eu chamo no livro, nomeadamente, a banca de resgate, que é uma banca de proximidade, é uma banca muito mais social, em que, no fundo, estamos mais próximos a fazer uma caminhada, quer com famílias, quer com micro e pequenas empresas. Há um terceiro ponto, e aqui em termos muito pessoais, continuo a considerar que já passaram muitos anos sobre o subprime, continuamos a viver as consequências, já passaram muitos anos sobre a queda de Lehman Brothers. Eu penso que a maior parte dos portugueses em casa já perceberam que estamos a viver uma nova realidade, que as soluções que nos levaram até 2007, 2008 não poderão vir a ser as mesmas, mas continuamos exatamente com as mesmas palavras, com as mesmas iniciativas, com as mesmas soluções. Então, parece um ciclo, soa-lhe ciclo vicioso, é isso? Soa-me a ciclo vicioso e quase um insistir no erro, sem entender que a realidade mudou e que para isso temos que entrar numa nova maneira de pensar. E eu dava só um exemplo. Eu, no outro dia, estive numa conferência do Movimento de Transição no Teatro Maria Matos e há um novo pensamento a nascer, que está muito por trás daquilo que apresento no livro, mas em outras áreas do saber, que é, no fundo, um conhecimento sistémico em relação à realidade. E eu estava a ouvir uma conferência sobre reciclagem. E, nesse sentido, começar a entender as cadeias de valor do princípio ao fim, os vários interventores, o que é que, efetivamente, cada um aporta de valor, o que é que se pode fazer muito antes do produto chegar às minhas mãos. É um alargar da consciência que é fundamental para se resolver os problemas da atualidade. As soluções que foram apresentadas até 2007 levaram-nos até 2007. Portanto, é capaz de não resultar neste momento. Exato. E é nestes 3 pontos que eu gostava, no fundo, de dizer que continuo a achar que estamos a insistir no erro e a esquecer partes absolutamente fundamentais. É só injetar sem solidificar a economia, sem lhe dar garantias. Injeta-se dinheiro, tipo antibiótico. Exatamente. Mas não... Sem uma visão mobilizadora, Exatamente. esquecendo uma parte fundamental da economia que são as famílias portuguesas, sem explicar muito bem se as empresas portuguesas de 6 em 6 meses que estão a ver as suas taxas de juros aumentadas nas suas linhas correntes, como é que isto vai agora começar a diminuir? E nesse sentido sem mudar a linguagem, sem mudar a linguagem da banca, sem entender que a banca tem que começar a fazer a funcionar sobre um novo paradigma, nós vamos continuar a insistir no erro que nos levou até 2007, 2008. E, nesse sentido, há que mudar as soluções que nós estamos a desenhar. Sim, senhor. Pedro Adelino, quer destacar? É por isso que nós achamos que é preciso refundar a República. Nós achamos que estas informações que nos vão chegando todos os meses, ou quase até todas as semanas, e às vezes diariamente, a explicar para onde é que vão as contrapartidas dos déficits, prejuízos que nós temos que suportar e pelos quais nós temos que sacrificar e que vão invariavelmente para lucros ou para receitas, às vezes duvidosas, como nestes casos destes swaps. Sim. E dos contratos de swap, me parece um ponto importante, que vão para a banca, para um sistema bancário normalmente gerido por instituições transnacionais financeiras e que são, basicamente, as instituições têm sido o objeto desta governação dos últimos anos, por isso é que ela não muda. É a mesma desde que o FMI se foi embora da última vez que cá esteve. Portanto, desde, se calhar, há 26 anos, desde este ciclo que nos tem governado, desde que o Dr. Cavaco Silva foi pela primeira vez Primeiro-Ministro, até agora. Essa refundação da República mostra-se aqui muito importante, porque estas questões, como o Dr. Pedreira acabou de salientar, Dr. Gil Pedreira, mostram que é preciso o paradigma da governação, do nosso ponto de vista, dirigir-se mais para as pequenas e microempresas. Eu tenho aqui uma aversão pessoal à sigla PMEs, como pequenas e médias empresas, porque, do meu ponto de vista, entre as pequenas e as médias empresas, os interesses comuns são inexistentes. Basicamente, o que eu acho importante hoje reforçar, como se fez, aliás, no Brasil, com a criação, julgo eu, até do Ministério, há bem pouco tempo, é as pequenas e microempresas, que têm interesses distintos. E o que é muito importante, por exemplo, nestas medidas apresentadas pelo Ministro Santos Pereira,
para financiar as PMEs, é curioso sempre ver que, apesar das pequenas e micro serem 90% das empresas portuguesas ou mais, todas estas linhas de crédito são apenas em 10, 20% para as pequenas e micros. Tudo o resto é para as médias. E, portanto, estamos a esgotar, estamos a matar, estamos a aniquilar a base da sociedade. E é essa base da sociedade, das famílias, as pessoas e essas micro e pequenas empresas que nós queremos chamar a este fórum. E não convido agora, porque já convidei quando o conhecia há meia hora, o Dr. Gil Pedreira, e este título dele, o resgate das empresas e das famílias, ou das famílias e das empresas, é um Será título, importante para, é um título para muito elucidativo e que queríamos lançar como primeiro tema, se calhar hoje, deste ensaio de debate sobre estas questões. Sim, senhor, é bom saber que isto que também é um ponto de encontro de saberes e de partilhas e que depois vão colaborar. Fico muito mais feliz. Muito obrigada. Ricardo José, bom dia. Está a ligar de Azeitão. Olá, bom dia, Dona Paula bom dia. E aos seus convidados. Portanto, o discurso de ontem do Ministro da Economia foi... Eu gostei de ouvir, portanto, o incentivo à economia, mas eu acho que, por outro lado, aquilo não é um discurso sério, porque este não é nem foi, nunca foi um objetivo deste governo. Na prática, não vai haver incentivo nenhum, não passa de uma propaganda para enganar o Zé Povo. Se querem dinamizar a economia interna, podiam baixar os impostos sobre as empresas, ou baixar os custos de produção ao nível dos custos energéticos, ou dos transportes de mercadorias, etc. Por outro lado, como é que se vai incentivar a economia se os consumidores não têm poder de compra? Porque as políticas do governo estão a levar precisamente à estagnação da economia interna, porque tudo começa com a perda desse poder de compra. Num país onde a maior parte das empresas, ou a grande parte das empresas, dependem exclusivamente do mercado interno, portanto, se o nível de vida das pessoas vai continuar a baixar, as falências vão continuar a acontecer, o desemprego vai continuar a crescer. Portanto, por outro lado, eu pergunto qual é a credibilidade de um governo que não consegue prever absolutamente nada, que falha todas as suas previsões socioeconómicas. Alguma das políticas deste governo teve resultados positivos, para além do empobrecimento da população e do aumento do desemprego e das falências, não conseguiram alcançar mais nada. Portanto, este é um governo que apenas se preocupa em agradar os credores e a Troika, mais do que nos em defender a nós, os portugueses. Mesmo que isso implique a destruição do país, com aquela retórica que temos que pagar a dívida, independente do número de mortes e do número de feridos. Sim, eu concordo que se paga a dívida, mas antes de tudo era importante saber qual é a dívida legítima, para pagarmos apenas aquela que for devidamente justificada, que não resulte de aplicações abusivas dos dinheiros públicos, mas e ainda assim apenas se isso não puser em causa, completamente em causa, o futuro dos nossos filhos. Ricardo José, muito obrigada por ter participado. Ana Gouveia, muito bom dia, está a ligar de Lisboa. Bom dia. Eu quero começar por desejar um bom 25 de Abril para amanhã, que acho que também precisa de ser refundado, sobretudo no seu aspecto do desenvolvimento, porque nós infelizmente não estamos numa fase de desenvolvimento, mas sim numa fase de recessão e abismo. Mas o assunto que eu quero... Ana Gouveia, a propósito disso, eu não, e apesar de todas as crises, evoluímos, e de que maneira, já agora deixe-me só dizer-lhe que no I, por exemplo, uma no I que eu há pouco não referi, por exemplo, gastamos 1000 vezes mais em saúde do que em 1974. Muito. Então, na mortalidade infantil... Convém, e na mortalidade infantil foi algo de fabuloso, portanto convém muitas vezes não esquecer o bom que foi feito, não é, Ana? Exatamente. Até porque se foi feito muita coisa boa, o que eu penso é que neste momento se está a regredir, até na questão da mortalidade no geral, não digo só infantil, eu penso que quando fizerem os dados destes últimos 2 anos, que estamos a regredir, mas isto é uma ideia minha, não tenho a certeza científica. O que eu queria focar é o problema do Nuno Crato, aquela notícia que dá aí.
Para mim, o Nuno Crato, para dizer a verdade, tem sido uma desilusão total, porque acho que ele não sei o que é que anda a pensar, que não percebo. Sim. Mas o que eu quero focar, principalmente para um alerta para o Nuno Crato, que já deve saber, mas de qualquer maneira faço-o saber, é que hoje em dia ensina-se a somar, e eu sei porque tenho 2 netos pequeninos, a somar e a subtrair da maneira mais esquisita que existe e que dá uma trabalheira. Por exemplo, Como é que é? Para se somar 100 com 123 tem que se decompor 100 com 100, 0 Espera com aí, 2... 100 mais 100 e depois 23? 100 com 123 tem que se decompor 100 com 100, Sim. 0 com 2, 0 com 2? 3 e depois somar tudo no fim. É bom, Olha, é para gastar mais lápis? É uma estupidez que até para mim me enerva ter que estar a ensinar os meus netos assim. E os miúdos atrapalham-se muito mais do que quando nós fazíamos quando éramos novos, que aprendíamos aqui um instantinho. Será? E para subtrair não é uma confusão maior, nem sei explicar bem. Não, então dividir também nem me explica, Ana Gouveia. Não sei, ainda não cheguei lá. Ainda não sei como é que é. Não é? Mas eu que sou de matemáticas, mas que sou de económicas, Sim, de e que tive económicas. muita matemática até muito tarde, enerva-me aquilo, eu acho que é uma estupidez, ou dá uma trabalheira aos miúdos terem que estar a decompor aquilo tudo, para no fim terem que somar outra vez. Olha, é esse alerta que eu quero fazer ao Nuno Crato, que para mim tem sido uma grande desilusão. Eu até gostava que ele fosse remodelado, porque acho que ele tinha obrigações Pode ser de ser... começar a ser também a sua governação decomposta, não é? Assim, Exato, exatamente. Exato. Mas para mim, eu tinha muitas esperanças nele, porque ele, além de ser uma pessoa com uma craveira intelectual importante, tinha tido já experiência em cargos e tem sido uma desilusão. Ao menos que veja isso da soma e da subtração, porque ele vai rever agora os programas do básico. Pois, Ana Gouveia, completamente solidária, porque quando eu tiver netos, então depois não sei como é que se vai somar e subtrair e depois haja uma incompetente. A subtração então é uma coisa louca para mim. Está bem, eu vou já começar a estudar. Ana Gouveia, muito obrigada. Bom feriado. Muito obrigada. Bom feriado. A mim não me escandaliza, eu não sabia, esta decomposição que é fabulosa, não é? 100 mais 100 para 0,2 mais 0,3 para dar 223. Já estou baralhada. A mim não me choca que tenham que fazer contas de cabeça até a propósito da saúde, da educação, que tenham que fazer contas de cabeça até o 8º ano. Eu acho que é uma questão de agilidade mental, claro. Não é? Que é muito importante. Não é o decorar, mas é o pensar. Agora, há aspectos positivos, porque realmente a vida das crianças hoje em dia é mais facilitada no início e depois o grau de dificuldade aumenta e muitas vezes é por isso que as matemáticas não são muito simpáticas para os nossos estudantes, não é? Cada vez é mais complicado. Esta será uma boa medida ou não? Temos ou não uma boa educação? Não tem essa noção? Se nós temos uma boa educação, eu penso que é uma excelente medida impedir que os alunos utilizem até o 8º ano uma máquina de calcular. Se estamos com uma boa ou má educação, eu não estou muito próximo da educação. Sinto que muitas alterações de programas, muitas alterações de rumo, criam fundamentalmente uma enormíssima confusão. Pronto. E isso é como mudar constantemente taxas fiscais, legislações, etc. Cria isto que é uma avó que não consegue nem ensinar a somar um neto. E eu penso que o básico é igual ao meu básico há 30 e tal anos atrás. Poderíamos... Mas não, eu estou a dizer que o básico que havíamos aprender acaba por ser muito similar. Portanto, porquê fazer tantas alterações ou fazer tantas mudanças sobre aquilo que há, o ABC, digamos assim? Agora, tudo o que seja... E eu não sou totalmente contra a memorização também. Ou seja, eu acho que aumentar o cálculo... Aliás, decorar a tabuada é outro dos objetivos do novo programa. E eu penso que isso é importante. E nós sabemos a letra, muitas vezes sabíamos a música, não sabíamos a letra, não era? Eu acho que isso é importante.
faz parte não só a agilidade de juntar conceitos, também decorarmos alguma coisa sobre esses conceitos. E, portanto, a parte do raciocínio também tem a ver com treinar a memória. Quanto mais cedo se treinar a memória, melhor. Achar que somos meramente máquinas de raciocínio está totalmente errado. Ou seja, nós temos que depois saber exatamente que conceitos é que estamos a pegar para depois podermos agilizá-los e tirar uma determinada conclusão. Isso também passa por memorização. Se for cada vez mais cedo, fantástico. Porque houve também uma altura que os miúdos não tinham que memorizar rigorosamente nada, com consequências péssimas depois em termos de raciocínio fluido. Portanto, parecem-me duas boas medidas do Ministro da Educação, no meu entender. E que podem realmente... sabia que há tabuada até... Antes tínhamos a tabuada até aos 10, agora até aos 12. Não sei. Pronto. Então fico com essa também, que eu também não sabia. A mim custa-me perceber como é que isto é uma medida de um ministro. Isto é uma coisa tão óbvia, quer dizer, é evidente para mim, e tenho filhos nestas idades e que passaram por isto. Eu não consigo perceber que isto seja sequer notícia de jornal, só pelo insólito de um ministro ter que dizer que as crianças até aos 12 anos, ou os alunos até aos 12 anos, não aprendem, não podem usar a tabuada durante as aulas. É como uma notícia que há uns anos veio de que estavam proibidos de usar telemóveis durante as aulas. Exato. Se isto é uma medida de um ministro, isto é uma medida de saneamento. O que é importante aqui, do meu ponto de vista, perceber é que, efetivamente, também a educação, ao contrário do que tem sido vendido, tal como a saúde, é muito melhor hoje, como muitas outras áreas sociais, são efetivamente muitíssimo melhor hoje do que estavam há 10, 20, 30 e 40 anos em Portugal. E aproximaram-se do nível europeu. Esta é, aliás, do meu ponto de vista, a principal, ou talvez das principais marcas da Europa. Portanto, o que eu acho que é interessante sublinhar a este respeito é que é preciso afastar de todo a ideia de que deve haver cortes nestas áreas da prestação da educação. É evidente que na racionalização do funcionamento daquilo, eu espero que, se calhar, talvez o Ministério da Educação também tenha andado a brincar com taxas de juro e a fazer apostas na subida ou descida do petróleo ou disto ou daquilo. Espero que não, porque aí, nesse tipo de consultorias externas, de brincadeiras financeiras, de maus negócios financeiros, etc., é que se perde este dinheiro. Não na prestação dos serviços de saúde, educação, etc. Portanto, isso é que me parece importante, é salvaguardar isso, porque essa é a grande marca do nosso desenvolvimento atual e temos que cuidar dela. Sim, e também uma das medidas, portanto, é o novo programa, o mesmo conteúdo e mais a matemática, mais liberdade para os professores, para os que conseguem ainda trabalho, porque é fundamental que os professores consigam comunicar de várias formas com os seus alunos e não seja através de algo que foi decidido por uma portaria, ou não? Há tal liberdade de podermos ensinar a matéria, mas adequada a cada aluno, muitas vezes quando é possível. Quando é possível, não? Exatamente. Quando é possível. Fernando Saraiva, muito bom dia, está a ligar de Sintra. Bom dia, Ana Paula. Bom dia aos seus convidados. Eu só vou falar de dois temas, nem vou falar da matemática. Em relação às medidas que foram anunciadas por Ministro da Economia, realmente houve ontem um partido que realmente, não sei se o PS também o fez, mas pronto, que disse que o governo tinha dado distraído 1 ano e meio ou 2 anos. E realmente é verdade. Houve quem disse que o governo, ao princípio, toda a gente alertou que era preciso injetar dinheiro na economia para que ele criasse emprego e só ao fim de 2 anos é que descobriu o fogo em pólvora. Quer dizer, isto é tudo uma encenação, como ontem foi dito. Isto é tudo uma propaganda para o que vem aí quando forem as decisões da austeridade. Peço imensa desculpa, continua a falar, Fernando Saraiva. Estava aqui com imensas interferências, é por isso que eu estou... diga. Pronto, eu só estava a falar que é uma encenação que se passou no Conselho de Ministros, portanto, em relação ao Ministro da Economia, portanto, isso é mais uma vez prova que este governo já não tem, pronto, como se costuma dizer, coitado, está moribundo, já nem com o antibiótico lá vai. Em relação a outra questão, eu sei que veio um bocadinho atrasada, mas realmente eu não fiquei indignado, quer dizer, fiquei espantado quando o Sr. Pinto da Costa veio falar da arbitragem e dizer que o jogo de domingo tinha sido um escândalo e que
que a arbitragem e que o árbitro tem muito futuro. Pois tem, toda a gente pode dizer a qualquer pessoa, Sim. mesmo que poderá não ser ou não competente, a gente não sabe, que poderá ter havido um grande futuro. Acho que não fica mal a ninguém, seja que treinador diga isso. Sim. Não é por causa de ser Jorge Jesus, podia ser eu de treinador. Portanto, e o senhor não tem moral, estou a falar da arbitragem porque está nas escutas, foi apanhado em escutas, portanto, ele deveria estar caladinho e meter o rabinho entre as pernas e não dizer mais nada sobre os árbitros. Porque ao princípio da época também disse que os árbitros eram os grandes heróis. Portanto, realmente... Eu nas arbitragens já não me meto. Vou deixar para o Fernando Correia. Sim, mas é só para acabar, é só para dizer Sim. que realmente o senhor devia estar caladinho porque quando não se sabe perder, tem que se ter a humildade de dizer que pronto, os outros foram melhores. Portanto, é só isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigada, Fernando Saraiva. João Pinto, muito bom dia. Está a ligar de Bragança. Bom dia, Paula. Bem disposta. Sempre. Cumprimento e os seus convidados. Olha, eu gostaria de voltar atrás para realmente dar os parabéns ao Sr. Carlos Silva, o novo líder da UGT. Sim. É um homem que tem ideias claras, é lúcido, é defensor de consensos entre sindicatos e creio que vai ser radical quanto baste na defesa dos trabalhadores. Faz-nos muita falta quem nos lembre o 25 de Abril e o 1º de Maio. E este homem, pelos vistos, está na disposição de realmente de fazer isso mesmo. Fica feliz, por exemplo, este ano e depois de um longo interregno, o GT, líderes do GT e da CGTP vão participar juntos no 1º de Maio. Estou convencido que sim. Sim, seria um grande exemplo para este país, portanto, e para estes pseudo-governantes que a gente tem, inclusive o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República advoga consensos, que advoga consensos e coisas. Eu não percebo como está tanto tempo calado. Foi à Colômbia, devia ter tirado o pó branco para realmente disso tudo e mais alguma coisa. Não, vá lá, João Pinto. Não, é brincadeira, assim, Paulo. Isto é, desculpe lá, não é ofensivo. Eu não pretendo ofender ninguém. Mas realmente, veja que ele na Colômbia falou tudo e mais alguma coisa. Chega a Portugal, calou-se. Pronto. Quer dizer, silenciou, o homem perde a língua quando chega cá. Olha, há uma coisa que eu notei já hoje de manhã, é que estive a assistir a uma preleção da doutora Manuela Ferreira Leite na Assembleia sobre a família. E só foi pena realmente o seu primeiro-ministro não se ter dado ao cuidado de a ir ouvir. Gostaria realmente que ele tivesse ido ouvir, pode ser que aprendesse alguma coisa. Ele irá ouvir, com certeza, João Pinto, através da televisão, da TVI. Não, gravam tudo, como é óbvio que também há mais que fazer. Não é? Mas oxalá que tenha tempo, porque isso está muito mal. Olha, em relação ao muito lixo... rapidamente tenho que ir para a Assembleia da República. Sim, eu só, Paulinho, em relação ao lixo... Em relação ao lixo, quer dizer, o CDS e o PSD propõem uma comissão de inquérito, é mais uma, não sei o quê, mas para nada. Porque realmente se quisessem inquirir já tinham mandado o assunto para o Ministério Público. Agora, em relação a isto, eu não sei para que é a comissão de inquérito quando o Governo já se está a preparar para varrer o lixo para baixo do tapete. Sim. Porque já propôs aos bancos realmente que vai desistir dos contratos. Que diabo se vai desistir dos contratos? Para que é que andam com esta pantominice realmente das comissões de inquérito? Não se justifica. Olha, Paula, eu fico por aqui que realmente está apressada e... Não estou nada... Pronto, já estou apressada. Estou apressada... Deixo-lhe os meus cumprimentos. Obrigado. E bom feriado. Não, estou apressada, como é óbvio, para ouvir outros telespectadores, ouvir os meus convidados, mas já não vou à Assembleia da República, pelo menos por enquanto. É porque há a Comissão de Orçamento e Finanças, que é ouvida, onde é ouvida hoje a Associação Portuguesa de Bancos, e, portanto, estão várias pessoas a falar. Tinha acabado de falar Faria de Oliveira. Dos telefonemas, como veem, João Gil Pedreira e Pedro de Lille são geralmente do mesmo teor. Desconfiança, desilusão... Gostaria talvez de pegar e tentar juntar algumas peças e falámos aqui, por exemplo, de defesa dos trabalhadores, falámos de saúde e falámos de educação e falámos que provavelmente nós estamos a assistir na sociedade ocidental a um momento de grande regressão. Sim. E, portanto, tivemos enormíssimos ganhos e estamos à beira e já começámos a perder grande parte de alguns desses ganhos, e essa regressão tem também de ser entendida à luz de uma
daquilo que foi dito num telefonema antes pelo Ricardo José, ou seja, quando nós estamos a falar do problema da dívida, a dívida, seja a dívida familiar, seja a dívida empresarial, seja a dívida de um Estado, a dívida através dos seus juros e através das suas comissões é uma forma de transferir valor da economia real para uma economia financeira. E o que é que acontece? Quanto maior é essa dívida, maior é essa transferência de valor da economia real para a economia financeira. O que significa que começamos a esvaziar a economia real e, portanto, não conseguimos sustentar um sistema nacional de saúde, não conseguimos umas pensões, uma educação, direitos de trabalhadores, etc. Se nós não olharmos para a questão que foi, por exemplo, aqui apresentada, na claríssima divisão entre, por exemplo, dívida legítima e dívida ilegítima. E quando nós falamos de dívida, nem toda a dívida é a mesma coisa. Quando olhamos, por exemplo, para um balanço de um banco, houve pessoas a depositarem as suas poupanças, o dinheiro que fizeram com as suas empresas, no fundo, a proteção da sua velhice. E esse dinheiro, que está do lado do passivo dos bancos, obviamente foi emprestado e, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Existem, para além desta economia real que gerou determinado nível de poupanças, todo um movimento especulativo como nunca se viu na história, e nesse movimento especulativo, quer ao nível de bancos centrais, quer ao nível de movimentos bolsistas, etc., aquilo que aconteceu foi criar uma massa monetária que chegou à economia em forma de dívida, quer ao nível das famílias, quer ao nível das empresas, quer ao nível dos Estados, e aí a fronteira tem que ser muito bem estabelecida, ou seja, há de facto dívidas que terão que ser pagas, terão que ser entendidas como um equilíbrio entre ativos e passivos, mas isto também muita especulação. Se olharmos para a criação monetária nos últimos anos de alguns bancos centrais, é absolutamente enormíssima o crescimento que se deu de um momento para o outro. Esse dinheiro não chega à economia como dinheiro, chega à economia como dívida. E se nós não olharmos para a realidade de banca, se nós não olharmos para a realidade de que temos de refazer o modelo com que fazemos banca, o que acontece é que uma família pode ter uma dívida de crédito à habitação, mais um conjunto de dívidas em cartões, créditos pessoais, etc., e vive meramente para pagar juros e comissões. Até há bem pouco tempo era possível taxas de juros acima de 37% num cartão de crédito. E, portanto, as pessoas passavam a viver para, no fundo, servir os mercados financeiros. Eu estive na Alemanha há relativamente pouco tempo e num seminário numa universidade chamada Aldenas University, e uma proposta que fiz, não era ao nível das famílias, era ao nível das empresas, avaliar-se quanto tempo de gestão é que é perdido hoje em dia nas empresas a entender como é que podem servir a sua dívida, como é que vão reestruturar, se vai ser obrigações, não vai ser obrigações, vão passar a linha corrente. Quase a descodificar ou à procura dos melhores... Exato. Isso significa o quê? Estão a servir os seus clientes, estão preocupados com a atividade turística ou estão preocupados se chega um melhor produto alimentar ao mercado ou se estão a fazer, de facto, melhor restauração. Não, eles estão fundamentalmente preocupados numa enormíssima percentagem do tempo na forma como vão estar a servir algo que, se não conseguirem servir, e falou-se aqui das insolvências e de falências, quer ao nível familiar, quer ao nível empresarial, em que uma percentagem elevadíssima dessas insolvências não é devido à viabilidade e inviabilidade económica, é devido à inviabilidade financeira, dado o peso astronómico que algumas destas entidades têm em termos de dívida. E por isso é necessário olhar para o cerne da questão de como se faz banco e entender que há elementos a reestruturar e é relativamente simples ver, e volto a falar que no livro há algum tipo de pistas em relação a isso, porque há planos de ação em relação a isso, que o cerne da questão tem que ser olhado no cerne da questão. Não estaremos sempre a resgatar Estados e bancos reestruturando a economia, porque não resgatar a economia reestruturando Estados e bancos. Portanto, inverter o ciclo. Exatamente. Pedro Abdelilo. Eu concordo completamente com o que o Gil Pedreira acabou de dizer e penso que é exatamente um bom ponto, porque é um ponto que tem vários aspectos. Por um lado tem o aspecto da reorganização das relações entre o Estado e a banca e o sistema financeiro. O Estado que hoje, ou a República, que abrange além do Estado, do meu ponto de vista, hoje deve abranger além do Estado e abrange, face à leitura que faço da Constituição, toda a administração autónoma e da coisa pública. E que deve haver aí um novo olhar e uma reflexão sobre se esse relacionamento tem sido correto, se é possível continuarmos a viver e a governar na esperança de nos sujeitarmos a coisa pública a uma negociação de mercado com agentes de especulação financeira e principalmente perceber, e por isso acho, de facto, já o disse, acho muito importante e interessante a publicação do seu livro, do resgate das famílias e das empresas, principalmente a relação que também deve ser organizada pelo Estado, é a função também do Estado organizá-la e regulá-la, entre a banca, as famílias e as pessoas. E as pessoas como titulares de empresas,
que normalmente, nos casos em que elas se confundem com as empresas, são os casos que eu acho mais importantes hoje de realçar, porque são os tais 90 e tal % dos casos, em que parece que a nossa economia se caracteriza por empresas com menos de 8 pessoas, portanto, microempresas, para as quais não se governa, porque nem sequer já têm direito a estar ao pé das pequenas, apesar de estarem lá, não se autonomiza a sigla vai para as médias, e com aquilo que se fez com os bancos e com as linhas de crédito, com as linhas de recapitalização que eles beneficiaram, exatamente para poderem fazer face a uma situação que criaram em termos objetivos. Eu não vale a pena dizer aqui, neste momento, já o disse, às vezes em processos de tribunal, temos que defender isso, e há casos concretos em que se tem que depois provar essa responsabilidade subjetiva da banca, a responsabilidade quase delitual, mas neste caso, o que me parece importante é a responsabilidade objetiva. Os bancos emprestaram crédito, deram crédito durante muito tempo, o risco que validaram dependia talvez em 90% ou mais, da manutenção dos níveis de concessão de crédito. O caso é evidente no negócio imobiliário e da construção. Sim. Quer do crédito, da manutenção do nível de crédito às famílias, como da manutenção do nível de crédito às empresas. Por razões exclusivamente financeiras ou contabilísticas da banca, não puderam continuar a fazê-lo, portanto, por razões próprias. Não quero falo disto independentemente da culpa em concreto. E o que é que fizeram depois? Executaram as famílias e as empresas e agora estão a fazer uma coisa que é absolutamente inaceitável, do meu ponto de vista, concorrência às empresas. Imobiliárias. Através da venda, primeiro, da venda direta de imóveis, em concorrência direta, falseando a vocação de crédito novo, porque estão pura e simplesmente a dar crédito para a recompra de ativos próprios. E evitando, e conseguindo com isso evitar, além de, se calhar, intencionalmente prejudicar, a recuperação das empresas. Esse resgate. Porque as empresas, portanto, e eu isso acho importante hoje realçar, relativamente ao discurso ou à apresentação ontem do Ministro da Economia, antes de se começar a dar crédito novo, antes de se começar outra vez com essa solução, ou de bancos de fomento nacionais, ou qualquer coisa destas, que é mais do mesmo, é muito importante tratarmos do que temos, cuidarmos do que temos. E todas essas empresas que têm uma viabilidade económica, que têm gestão correta, que são empresas certificadas, muitas vezes, e que devem ser apoiadas. Não há necessidade sequer de nova liquidez, havia só necessidade de recapitalização para poderem respeitar imparidades excessivas. E essas linhas foram linhas que lhes foram concedidas, foram-lhes abertas, beneficiaram delas durante algum tempo. Muita gente muito mais qualificada do que eu diz que beneficiaram excessivamente, mas beneficiaram, estiveram à disposição e hoje não cumprem esse papel, estão a deixar e a matar dezenas de famílias e de empresas. Então vamos então dar um pequeno salto até à Assembleia da República, onde está, está Faria de Oliveira, falar sobre concessão de créditos. Vamos ouvir um pouco. Membros da União Europeia. Eu podia identificar, e creio que uma vez já o que eu fiz, mas eu dou só apenas uma enumeração de algumas das razões que levam a que as taxas de juros praticadas nas novas operações de crédito em Portugal sejam superiores às que se verificam noutros países. Já falei na situação do rating dos bancos estar penalizado pela crise da dívida soberana. Refiro que ainda não estamos em condições de acesso ao mercado monetário interbancário e na estrutura de recursos por parte dos bancos portugueses, estes ainda serem profundamente penalizados em termos de custos em relação ao preço dos recursos, que é muito superior à das outras instituições. Repare que mesmo os 11% do recurso que derivam do acesso ao BCE, que são só 11%, com a taxa de juros favorável que o BCE coloca para quem recorre a essa linha de financiamento, é superior à taxa de juros pago pelos bancos de maior rating, que
pagam uma taxa eónia que é bastante inferior àquela que é cobrada pelo Banco Central Europeu. Depois, a margem financeira está sob fortíssima pressão, dado o peso do estoque de crédito com taxas de juros muito baixas e que corresponde a uma transferência efetiva e real de rendimento dos bancos para as famílias, o que no seu conjunto é favorável, até porque, de alguma maneira, evitará mais casos de incumprimento que poderiam ocorrer. Depois temos todos os efeitos da recessão económica, com repercussão na qualidade dos ativos e principalmente no aumento significativo do rácio de crédito em risco. Depois temos o problema das novas exigências de capital, que eu já referi também aqui, e a aplicação de critérios de atribuição de crédito bastante mais seletivos. Depois temos a evolução do mercado de capitais, em boa parte resultante da crise de dívida soberana, que penaliza fortemente os acionistas e não incentiva a entrada de novos investidores, o que levou ao recurso ao capital do Estado. Depois temos o problema fiscal. Queremos ou não, os bancos portugueses têm um imposto extraordinário que não é praticado nos outros Estados-membros. Tiveram de substituir os bancos no financiamento das empresas públicas porque os bancos internacionais deixaram de o fazer. Registaram perdas atuariais significativas pela transferência dos fundos de pensões para o Estado. Houve várias iniciativas que procuram proteger os consumidores, mas que têm custos, por vezes não avaliados, e de valor enormíssimo para as instituições bancárias. Só a necessidade de criar novos procedimentos informáticos em relação, por exemplo, à questão da proteção por incumprimento ao crédito à habitação por motivos extraordinários e perfeitamente atendíveis, o custo que isso trouxe para os bancos são centenas de milhões de euros. Por força de uma interpretação à letra das regras da concorrência por parte da DGCOM, como sabemos, pagamos um valor extremamente elevado da remuneração dos cocos. Bom, e podia continuar a elencar um conjunto de situações reais que motivam a desvantagem competitiva da banca portuguesa em relação à banca europeia. Freia de Oliveira, o presidente da Associação Portuguesa de Bancos, a falar de concessão de créditos na Comissão do Orçamento e Finanças, onde é ouvida a Associação Portuguesa de Bancos. Bom, é muito economias, não é? Economias, mas podemos fazer... Podemos descodificar, exatamente. Podemos tentar descodificar. Eu aproveito sempre um economista. Exatamente. O que é o mercado de crédito em Portugal? O mercado de crédito em Portugal são 110 mil milhões de euros de crédito à habitação. Sim. É o maior volume de crédito, nem as empresas têm cerca de 109 mil milhões. São 30 mil milhões de crédito ao consumo. E dentro dos 100 e tal mil milhões de euros que no crédito a empresas, mais de 35% é crédito à construção e atividades imobiliárias. O que é que isso significa? Nos últimos 20 anos, a nossa atividade bancária centrou-se numa triangulação entre crédito à construção, crédito à habitação e, portanto, financiava-se os construtores e financiava-se as entidades que compravam casa, até ao modelo, pura e simplesmente, ter mais oferta de casa do que alguma vez vamos ter portugueses nos próximos anos. Quando nós olhamos para o histórico de incumprimento, que foi aqui apontado pelo engenheiro Faria de Oliveira, de facto o histórico de incumprimento hoje em dia é muito elevado. Porquê? Porque a construção atingindo o teto, estamos a ter níveis de insolvência e de falência e que depois criam, como estava o Pedro a mencionar há pouco, externalidades negativas do ponto que o construtor que acabou a sua casa mas que não a consegue pagar, dá indenizações de pagamento da sua casa ao banco e o banco coloca-a no mercado, muitas vezes a 60%, 70% do valor, impedindo, obviamente, que o construtor que acabou a sua casa e está a vendê-la por 100% venda, não consiga, se pusermos ainda a cereja... E faz concorrência, portanto, literalmente faz concorrência desleal. Quando olhamos para a margem financeira, houve aqui muitos contratos de crédito a 30, 40 e até há 50 anos de crédito à habitação, e quando se fala de facto do peso sobre a margem financeira, o que é que isto significa? Significa que os juros que as famílias neste momento estão a pagar pelos créditos de habitação têm taxas contratualizadas a 30 a 40 anos muito baixas em relação ao custo de dinheiro que os bancos têm hoje em dia. E outra coisa, o incumprimento do crédito à habitação neste momento está em 2%. Há pessoas que estão a pagar menos dos juros do que isso. E, portanto, significa o quê? Que, de facto, há todas essas pressões. No entanto, temos que recordar que
Todas estas entidades têm uma responsabilidade clara na problemática e todas elas têm de contribuir para se poder ser possível viver nesta terra nos próximos 20 a 30 anos. As pessoas não podem estar prisioneiras ad eterno numa casa que compraram por 200 mil euros, que já pagaram 20 mil euros e que agora só vale 150 mil euros. Quando se diz para emigrar, mas ao mesmo tempo eu não consigo vender a minha casa porque vou ficar a dever para aí 80 ou 90 mil euros à banca, ainda que o diferencial da dívida vale o valor de mercado, há que gizar soluções. E só queria terminar com uma coisa. Quando se fala em termos de crédito a particulares, falamos de 110 mil milhões de euros em crédito de habitação e 30 mil milhões em crédito a consumo. Se olharmos depois para a desproporção entre a taxa de juros que se paga em crédito à habitação e nos créditos ao consumo, vemos que as famílias estão muito mais restringidas pelos aqueles célebres cartões de crédito que todos nós conhecemos, ou os créditos diretos que contratam-se pelo telemóvel ou pela internet, que depois, quando olhamos para a margem de juros e comissões que pagam por mês, é completamente ao contrário. Ou seja, as pessoas estão debaixo d'água, nessa realidade de multicrédito, por esses juros excessivos que são a ser pagos. Ou seja, nós estamos a pôr em causa as nossas casas, estamos a pôr em causa a sustentabilidade do nosso modelo, mesmo ao nível do imobiliário, por um conjunto de entidades, e já agora fica também aqui, muitas delas de capital que nem são portuguesas. Exatamente. Ou seja, ao final do dia, a transferência desses juros e comissões vão todos para Paris. Portanto, à partida, nós também temos de ter aqui um mínimo de patriotismo e nacionalismo, no sentido de querer equilibrar as nossas famílias e tratar delas como os franceses e os alemães tratam das suas. Portanto, temos que ter aqui também uma noção de sustentabilidade do ecossistema. Eu já falo muito rapidamente com vocês. Vou falar, e fugiu-me o teleponto também, mas não há problemas. Eu vou falar com o Jorge Ramos. Já está. Jorge Ramos, muito bom dia, está ligado de Palmela. Olá, Paula, muito bom dia, muito prazer. Já há muito tempo que não tinha o gosto de falar consigo. Cumprimentos aos seus, portanto, convidados, portanto, também. Olha, Paula, muito rapidamente, porque eu já vi que o tempo urge. É assim, eu queria, em primeiro lugar, dar uma saudação muito especial aos meus colegas e camaradas de armas que eu, na altura, estava, portanto, na tropa do 25 de abril. Ajudámos a fazer, portanto, eu contribuí também um bocadinho. Na altura estava na Escola Prática de Transmissões em Sapadores e também tive o prazer e o gosto de participar. Penso que não devemos de perder este espírito de abril, que acho que é muito importante. Este era em primeiro lugar, eu queria deixar esta saudação muito especial a todos aqueles que contribuíram, portanto, é para o 25, portanto, de abril. E os nossos agradecimentos também. Ok, Paula, muito obrigado e por si desejar-vos a todos, portanto, é também um bom 25 de abril e que saibamos guardar o espírito de que foi imbuído este movimento, que não nos podemos esquecer. Portanto, por outro lado, é aproveitar a antena também muito rapidamente para fazer um apelo, um termo um bocadinho, portanto, jocoso. Por favor, não peçam mais admissão, portanto, do Governo. Oh, Paula, já viu? Cada vez que pede admissão, portanto, do Governo, olha, o Relvas saiu, entraram 3. Agora, portanto, saíram 2, entraram 5. Quer dizer, portanto, qualquer dia pede-se admissão, portanto, do Primeiro-Ministro, entram quantos? Portanto, por favor, que vamos a ter alguma compaixão, portanto, com isto. Paula, depois também, muito rapidamente, dizer-lhe uma coisa, e a Paula sabe, deve-se recordar muito bem, eu sempre fui muito crítica em relação ao João Proença, portanto, do UGT, e eu estou à vontade. Eu quero aqui deixar muito claro que aquilo que eu sempre disse e que estou a dizer, não me cola absolutamente nada o SETAL, porque eu era sócio do SETAL e fui dirigente local, portanto, do SETAL. Atenção, eu falo em nome próprio e muito menos em nome, portanto, da CGTP. Não posso ter essa veleidade. E a Paula sabe, portanto, perfeitamente que eu sempre fui muito crítico ao João, portanto, Proença, por causa da unicidade, portanto, sindical. E eu sempre fui, portanto, daqueles que defendi a unicidade, portanto, sindical e estou à vontade. Fui muito, portanto, criticado por colegas, portanto, camaradas. E fico muito satisfeito com a entrada do Carlos Silva. O Carlos Silva é um democrata, é um homem, portanto, de consensos, é um homem, portanto, de esquerda e um homem que não tem problema absolutamente nenhum de fazer alianças. Sim. Uma das outras coisas que eu quero dizer também, não vai dizer mais muito nada, rapidamente, Paula, em relação a esta história, portanto, dos investimentos tóxicos, eu tenho muita dúvida de que isto alguma vez, portanto, venha a ser tudo clarificado e tudo, portanto, descoberto. Sim. Porque, Paulo, a justiça portuguesa, neste momento e há uns tempos, portanto, para cá, portanto, não é só cega. É surda, é muda, é coxa, é marreca, portanto, chamem-lhe o que quiserem. Tenho 3 minutos para acabar o programa, Jorge Ramos. Prometo que vou falar, e já falamos sobre as swaps e sobre outros investimentos aqui, com economistas. Rafael Santos, 10 segundos, não, pronto, 30 segundos. Bom dia, desculpe. Bom dia.
Em 30 segundos não é fácil, mas vou tentar. Era o seguinte, eu por acaso ficou-me na memória o que disse na passada segunda-feira o professor Medina Carreira no programa Pós e Contras, que eu por acaso achei engraçado, em que ele disse que o governo e os nossos governantes, quando nós apresentamos algumas medidas simples, está logo fora do papel. Portanto, eles gostam de medidas complicadas. Isto para concordar um bocadinho com o que disse o seu convidado, o Dr. João Gil, se não me engano. Que eu não consigo perceber como é que tantas pessoas em determinados setores com tanta experiência de 20 e 30 anos, porque é que não ouvem essas pessoas, porque é que não chamam essas pessoas de base e que já conhecem muitas vezes as empresas. Eu só um minuto muito rápido para falar o nosso caso. Portanto, eu tenho uma empresa na área das tecnologias. Não posso dar, Rafael Santos, um minuto. 30 segundos. Eu tenho uma empresa na área das tecnologias de informação e que não tanto que montámos a empresa em 2011 e tivemos alguns problemas de crédito, as empresas não nos pagavam, ou alguns clientes, etc. Fui à procura de investidores, encontramos um investidor no estrangeiro que apostou na nossa empresa. O que é que ele disse? Aposto na vossa empresa e vocês vêm para cá. O que é que aconteceu? Portanto, nós vamos passar para fora, todos os nossos empregados, que são 12, vão também para fora, porque não há pachorra para este país. Portanto, não há pachorra. Portanto, vai para fora com os seus trabalhadores e tudo? Com os meus trabalhadores todos. Portanto, falámos com as famílias, toda a gente concordou, claro que são pessoas jovens, alguns casados e com filhos também. Olha, é que não percebo nada de informática, Rafael Santos. E pronto. Rafael Santos, sucessos para si e para os trabalhadores que leva consigo, acho que é fantástico, não é? E pronto, quando eu aprender informática, depois telefono-lhe. Mas, entretanto, vá telefonando para o discurso direto, de onde quer que esteja. Bom, eu tenho um minuto, literalmente. Refundar a República vai ser tema de todos os 25 de Abril, não é? A partir de agora. Até ao 25 de Abril de 2014. Esperamos comemorar os 40 anos. E depois continuar. Ou não? E depois continuar. E depois continuar, já foi convidado com aqui. Duas notas, como ocorre aqui também da intervenção do José Faria de Oliveira, quando fala da sobrecarga dos bancos com a dívida pública, é da total transparência. A primeira nota do nosso fórum é querer que a República se refunde na base da total transparência da coisa pública e da administração pública. Eu penso que se deveria até lançar um desafio para esta questão da dívida pública, de dispensarmos o banco, o povo, que é o titular, de facto, do poder político, dispensar a banca do segredo bancário, para ser divulgado de forma ampla e absolutamente transparente. Para que tudo fique claro. Tudo o que se passa nessa área. Nessa área. E é o resgate... E para se poder garantir a efetiva participação das pessoas no controle e no próprio acompanhamento e execução destas políticas. De uma forma séria, como é óbvio, honesta é o que o Fórum vai tentar, para mudar. É o que o Fórum vai tentar constituir. E já com a presença, e fico feliz por este encontro, de João Gil Pedreira, que é economista, que lançou o resgate das famílias e das empresas do sobreendividamento económico, crónico, porque nós passamos. Parabéns. Espero que esse pensar ou refundar a República dê resultados e espero que para o ano venham contar novidades, se não antes. Muito obrigado por terem estado no discurso direto. Já a seguir é a jornalista Lourdes Baeta que atualiza toda a informação. Tenham um ótimo feriado, amanhã, 25 de Abril. Discurso direto, mas já sabe, continue connosco, nós estamos sempre aqui para si.